Olá, hoje nós estamos apresentando a segunda aula sobre a Carqueja dos Alpes, do curso História e Memória da Carqueja dos Alpes. O tema de hoje são as famílias e os moradores ao longo da história da Carqueja dos Alpes. Nós fizemos aqui uma relação das famílias, isso é uma relação de memória, não tem assim um documento que tenha todas essas famílias registradas. Evidentemente que vão faltar algumas, também as pessoas que nós vamos citar faltarão algumas, mas esta aula ela é interativa. Você pode no comentário acrescentar o que eu não falei e vai valer para quem entrar na aula no site do YouTube e ver que houve uma complementação. Então nós registramos aqui 13 famílias: Alves da Silva, Alves dos Santos, Alves Barbosa, família Riqueta, família Braga, família Alexandre, família Souza, família Trajano, família Ramos, família Cândido, família da Mata, família Prudêncio e família Cassiano. Estes foram os que nós conseguimos de memória. Caso haja outros, certamente há, você pode comentar, né, acrescentando. Agora nós vamos fazer o registro daquelas pessoas que são assim, chamaram atenção, foram importantes, vamos dizer assim, no processo desde o início da Carqueja dos Alpes. Eu estou lembrando aqui do senhor Mundô Vidal, do senhor Caracas. O senhor Caracas morou ali no terreno onde o Roberto está plantando, muito importante. Ele fez um sítiozinho e tomava conta desse sítio, produção diferenciada das que na época eram plantadas lá. A dona Maria Prudência, que é a mãe da Virgínia. A Virgínia ela teve boba, usava uma muleta que ela mesma fabricava, carregava água na cabeça mesmo de muleta. Foi uma pessoa muito interessante e ficou na memória do nosso povo. A dona Maria Cândido, o senhor Alfredo Fama. O senhor Alfredo, eu tive a oportunidade, no livro tem um comentário sobre ele. Ele é a pessoa mais simples que eu conheci na minha vida. O Pedro Alves, que é o meu avô, que foi comprando as terras e conseguiu a propriedade, e o pessoal trabalhava para ele. Manuel Alves é irmão do Pedro Alves. Manuel Braga, seu Manuel Braga, já era lá em cima, perto da casa do tio Luiz. Seu João Riqueta, é o avô do Zé Maria atual, teve uma família muito grande, que todos trabalhavam ali, morava também bem próximo lá à casa do meu avô. A Raquel Alves é a esposa do meu avô. Lourdenise Pinheiro Alves é minha mãe, que foi a primeira professora da localidade. Joana Alves é irmã da Raquel Alves, casada com Manuel Alves. Dona Albertina era descendente indígena. Ela mesmo dizia que a avó dela tinha sido pegue, ela dizia assim, na mata. Dona Albertina, a Dona Espírito, Maria do Espírito Santo, que o Helder, no livro, se refere a ela, e em outro livro que ele publicou, ele se refere a ela com o título Dona Espírito, que era assim que o pessoal chamava. Seu Júlio Coutinho, que era o marido da Dona Espírito. O João Alves, segundo meus irmãos mais velhos, esse é o morador mais antigo da Carqueja dos Alves. Chegou aí para o Amazonas e depois voltou. A Carmen Moca, também tem um texto do Nonato no livro Memória e História da Carqueja dos Alpes. Ela era Moca, tinha outros apelidos, mas nós vamos chamar só assim. O tio Cassiano, que vamos dizer,
patriarca da família Cassiano, trabalhava muito para minha avó. Seu Chico Tibúrcio, lembro muito dele, viu? A dona Maria Tibúrcio. E os filhos do meu avô, Bado, Luiz Alves, Manuel Alves, o Neném Alves, a Rita Alves, Joaquim Alves, Dudu, a tia Dudu, Maria do Céu, todos eles, só tem a Maria do Céu que está viva, todos já faleceram. Tem outras pessoas ainda, o seu Nonato Anjo, que fazia balão, tocava rabeca, e era casada com a dona Maria Ramos. A Marreca, que é a mãe da Zuleide e de outros filhos, né? E é prima da Maria Ramos, são sobrinha da minha avó. A dona Marinha e o seu José Alexandre. Dona Marinha, além de fazer parto das suas colegas, era muito servidora, e o seu José Alexandre era sanfoneiro, tocador de 8 baixos. A dona Laura também morou ali durante muito tempo. A Cícera faleceu há poucos anos atrás. O Antônio Cândido, José Tibúrcio, Antônio Trajano, Jacinta Trajano, Chico do Santo, Olinda, a dona Maria José, seu José Juca, que morreu ano passado, Zeca Silva. Zeca Silva tinha a fama de ser o homem mais valente da região e tinha uma ligação também muito grande com Canindé, a família Alves, esses Barbosas e Alves dos Santos vieram precedente de Canindé. Lá eles tinham um apelido de Cachimbo, lá no local chamado Negreiros. E atualmente, a maioria desses que eu falei, quase todos já faleceram. E atualmente os idosos que estão lá, tem o meu irmão, Sassá, Domingos Sávio, Anaí Pereira Alves, a esposa dele, o Manuel Cândido, talvez seja o mais antigo da comunidade, o mais velho, está em torno aí dos seus 91 anos. Com a Maria Luísa, que é filha do seu Alfredo, irmã do Assis, filha do Alfredo Fama, o seu Francisco Barbosa, que é o Chico Mestre, da família exatamente de Barbosa, irmã da Ivaneuda. A Ivaneuda é casada com o Roberto. E há outros que a gente no momento não lembra, mas você conversando pode também citar, como eu disse, incluir nos comentários. Pessoas que tiveram destaque na vida pública na Carqueira dos Alves. O maior destaque, vamos dizer assim, em Capistrano, em ocupação de cargo em Capistrano, é do Antônio Alves Custódio, que é o Tonho Ramos, filho da dona Maria Ramos. E ela era sobrinha, como eu disse, da minha avó. Ele foi o fundador do sindicato, ainda na Carqueja, lá na Carqueja Diocese. Depois foi o presidente do sindicato, foi vice-prefeito e assumiu a prefeitura quando houve uma intervenção, depois da intervenção. Então ele foi prefeito de Capistrano. O cargo máximo do município foi ocupado por uma pessoa da Carqueira dos Alves. Outro que também tem um histórico é o Sassá. O Sassá chegou a ser também eleito vereador, suplente e depois eleito vereador de Capistrano. A Marta, filha do Sassá, hoje foi vereadora no município de Milhã. São os que eu estou lembrando, né? Professor Helder Pinheiro, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Eu também tive a satisfação de ocupar vários cargos, né, de secretário de Educação de Horizonte, Capistrano, Maranguape, diretor da Faculdade de Quixadá. Me sinto muito honrado por isso. O Pedro Barbosa, que foi secretário da Prefeitura Municipal de Capistrano e hoje trabalha no Instituto IPM, Instituto de Previdência do município de Fortaleza, que a gente chama só IPM aqui. O meu irmão Nonato Pinheiro, que foi seminarista,
no Seminário da Prainha, durante muito tempo era uma referência nessa área da religião, mas ele deixou o seminário e foi trabalhar no INCRA, e é aposentado hoje do INCRA. E outras pessoas de destaque no momento lá em Capistrano, aqui na Carqueja dos Alves. Roberto Juca, eu quero destacar, ele é carpinteiro, cantor, violeiro e também rezador e agricultor, né? Ele é uma figura, o Roberto. A Novinha é líder religiosa da Umbanda e também está iniciando o Candomblé. O Misael, a Ana Paula, a Joana Dark são líderes da comunidade católica da paróquia de Capistrano na localidade, Capela de São João Batista, Capela Nova. A Ana e a Carol, filho do Francisco e da Vange, elas estão na faculdade, fazendo letras na faculdade de Quixadá, na FECLESC. É uma coisa muito importante. E outras pessoas, né? Tem outras que você também pode acrescentar que eu não registrei. Então, são pessoas simples, mas trabalhadoras, que dedicaram a sua vida, ou parte dela, à agricultura, né? Às famílias, à sua família na localidade. Alguns continuam, aqueles primeiros, como eu falei, os descendentes, nossos principais descendentes, a maioria, os idosos, faleceram, os seus filhos, netos, poucos ficaram na localidade. Hoje nós temos em torno de umas 50 famílias, e os outros foram procurar trabalho, né? E uma situação de vida melhor. Por exemplo, mas tem uns que estão voltando. Eu próprio sou um desses, né? Que comprei a casa que foi do meu pai quando ele casou, e ali o entorno, eu e o Helder, nós dividimos uma pequena parte do terreno, né? Que era da tia Cel. Eu quero também fazer um destaque para a Luzia, que é filha da Marinha e do seu José Alexandre, que hoje é a presidente da comunidade. Nós vamos fazer uma aula só sobre as instituições e vamos falar da comunidade. Então, essas pessoas que construíram, vamos dizer assim, resumindo, a nossa história, a nossa comunidade. Pessoas que, como eu disse, se dedicaram. Esses primeiros trabalhavam na enxada, como se diz, uma atividade muito, muito puxada, né? Que requer muito esforço físico. Quando eu era pequeno também, tinha as farinhadas, e as mulheres trabalhavam rapando a mandioca e os homens cevando a mandioca, botando a roda da bolandeira para funcionar com a mão, com o braço. Houve um tempo que era animal, mas esse eu não alcancei. Eu alcancei a roda manual, as pessoas embalando a roda manual, e também peneirando a farinha, cevando a farinha, torrando a farinha. Essa era a atividade dos homens. Então, passavam uma semana fazendo farinhada. Hoje as coisas mudaram. Tem plantações, como eu disse na aula anterior, de verdura, tem as plantações tradicionais do milho e do feijão. As pessoas, infelizmente, estão usando, ao invés de o trabalho da enxada para limpar o mato, estão usando hoje veneno, né? Que mata o mato, né? Que é uma coisa que não é bom para a saúde, mas é utilizada na agricultura em geral. E tem os aposentados, que também mantêm as suas famílias, e assim tem as pessoas que têm uma profissão. Nós temos pedreiro, carpinteiro,
eletricistas, todos se dedicam a alguma atividade para manter as suas famílias como é em todo local. Então, mais do que tudo, é a nossa homenagem a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, contribuíram e estão contribuindo para a nossa querida comunidade. E esperamos que os filhos, né, a juventude dessa geração atual consiga se capacitar, ter uma formação, estudarem e ter um trabalho cada vez mais digno. Esse é o nosso desejo e também a nossa contribuição. Nós temos lá uma biblioteca à disposição dos jovens, das crianças, para que, se quiserem, né, alargar seus conhecimentos, fazerem pesquisas, está lá disponível para todos. Então, era isso que nós queríamos falar hoje, e esta é a nossa segunda aula, e nós recomendamos a compra, a aquisição, ou por empréstimo, do livro História e Memória da Carqueja dos Alves, que na última aula a gente já apresentou os autores, né? Que lá também tem estas pessoas que nós falamos, sendo que com comentários, né? Sobre elas. E é muito interessante para aprofundar este tema. Depois dessa aula nós vamos lançar mais uma avaliação. Agradecemos já os que já enviaram a primeira avaliação. Não precisa marcar na prova, pode mandar só o gabarito com as questões que você marcou. E quem ainda não respondeu a primeira prova, nós ainda continuamos respondendo. Nós só vamos lançar o gabarito depois do curso completo, que é para as pessoas que tomaram conhecimento agora poderem também participar e fazer. Pois uma boa sorte, vamos divulgar, vamos ler o livro, vamos fazer as provas e vamos concluir o curso História e Memória da Carqueja dos Alves, o primeiro e único de uma comunidade. Boa sorte a todos.